Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Novamente, muito bem-vindos ao Catequese em Cristo. Eu sou Maurício, estamos aqui no encontro número 29, mais um encontro com temática bíblica. Antes de mais nada, quero desejar que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, estejam sempre presentes na sua vida, a cada passo que você der, a cada atitude que você tiver no seu dia a dia profissional, na sua vida em família, com seus amigos, que seja sustentado por Jesus Cristo. Vamos lá então? Estamos aqui no Novo Testamento, ainda nos livros sapienciais. Hoje vamos falar da carta aos Hebreus. Ela não é classificada nem como carta paulina, nem como carta católica. E a gente vai entender daqui a pouco o motivo disso. Então será um vídeo mais breve, porque nós teremos apenas uma carta para comentar sobre ela. Vamos lá? Entendendo e relembrando, nós estamos aqui no Novo Testamento, já falamos dos históricos, estamos no meio dos livros sapienciais. E lá ao final, quando estivermos falando sobre o nosso último vídeo de temática bíblica, será sobre o profético, Apocalipse. Vamos entender então que os sapienciais se dividem nesses 3 grupos de livros e hoje vamos falar da Carta aos Hebreus, que é um grupo de um único livro, e nós vamos entender por quê. Carta aos Hebreus é comumente atribuída a Paulo, só que ela não faz parte do grupo das 13 cartas paulinas. Por quê? Porque a escrita, o estilo são totalmente diferentes das outras 3 epístolas. Então não se conhece a verdadeira autoria desta epístola, né? Ela é comumente atribuída porque é uma sequência ali das cartas de Paulo na Bíblia. Mas dentro dos próprios estudos católicos não dá para ter essa certeza. E é por esse motivo que ela não é classificada nem como carta católica, nem como carta paulina. Ok? É como se fosse ali um subgrupo que nem Atos, né? Só tem Atos. Aqui, o subgrupo Carta aos Hebreus só tem Carta aos Hebreus. Então vamos compreender a Carta aos Hebreus no nosso esquema aqui da divisão literária da Bíblia. Finalizamos o Antigo Testamento, como sabemos, estamos aqui no Novo Testamento. Passamos dos históricos no vídeo anterior sobre a temática bíblica. Falamos sobre as 13 cartas paulinas e agora estamos aqui, ó, Carta aos Hebreus, livro número 65. Como vocês estão vendo no nosso controlezinho aqui onde estamos. Carta aos Hebreus, uma carta com 13 capítulos. E estamos aqui na segunda geração pós-Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que do período em que Cristo esteve vivo no meio de nós como ser humano que foi, já tinha se passado a segunda geração. Então já tinha vindo uma geração, os filhos, depois os netos. Então a gente está aqui na segunda geração do pós-Cristo. São pessoas que em absoluto não conheceram Jesus, pessoal ou diretamente. Apenas sabem de Jesus pela evangelização e pela pregação de seus discípulos e apóstolos. A obra possivelmente tinha como público judeus romanos recém-convertidos. Por isso é chamado de Carta aos Hebreus. São judeus que moravam lá no centro do Império. Então é uma carta muito importante e muito necessária justamente por isso. Por levar lá na semente, lá no coração de onde tudo acontecia, no mundo daquela época, que era o centro de Roma, colocar ali uma epístola, uma carta evangelizadora. E aquela comunidade vivia desafios para manter-se na fé em Jesus. Eles estavam recém-convertidos. Quais eram esses desafios? Esses hebreus recém-convertidos, eles não conseguiam aceitar muito a forma humilhante da vida e morte de Jesus. Por que isso para os judeus recém-convertidos era um problema? E a carta toca nesse ponto. Porque sempre, ao longo de toda a história, os judeus estavam à espera de um rei glorioso, de um rei rico, de um rei poderoso, talvez até um rei armamentista, queria expandir o império. Então vem Jesus Cristo, com coração, com humildade, com sangue, com benevolência. Então para eles isso era algo humilhante, né? Como é que o nosso rei passou por isso? A gente acredita que ele é o Senhor, a gente acredita que ele é Deus, mas está difícil no nosso dia a gente digerir isso e conviver com isso. Vocês entendem realmente a dificuldade para essas pessoas? Elas passaram por milênios crendo em algo, achando que seria de uma forma, mesmo com a preparação dos profetas que diziam, ó, virá o bom pastor, virá o Messias, virá aquele que é humilde. Mas os judeus não, eles esperavam alguém poderoso, então para eles era muito difícil mesmo. Não adianta neste momento a gente fazer críticas, era uma realidade. É como se hoje alguém virasse para você e dissesse, olha, aquilo que você está habituado a fazer desde que você nasceu, encerra, tira da sua vida e daqui para frente é de outro jeito. Você, mas espera aí, como assim? Eu não vou mais, então, no mercado comprar comida? Então de onde vem a comida, né? Imagina, eu estou falando algo muito radical,
para vocês terem uma noção do que essas pessoas passaram. Mas como assim? A nossa vida inteira, nossos pais, avós, antepassados, todo mundo estava esperando um Deus majestoso. Então é por isso que há esse desafio, há todo esse pensamento. E a carta toca nesse assunto, orienta e aviva a fé dessas pessoas. O outro ponto, que era muito difícil para que eles se mantessem na fé, era o sofrimento e os preconceitos por aceitar Jesus Cristo. Então eles não eram aceitos na região. Olha, nós quando éramos judeus, mesmo em Roma, ainda assim, ninguém nos caluniava, ninguém falava muito mal da gente, a gente podia viver uma vida tranquila. Agora que a gente se converteu a Jesus Cristo, nossa, todo mundo acaba com a gente, é um preconceito danado. Então a carta tem como objetivo falar, calma, creiam em Jesus. Jesus passou por humilhação, nós também acabamos passando, mas tudo pela fé no reino do Senhor. Grandes desafios, né? Se a gente parar para pensar mais uma vez e se colocar no lugar desse povo naquele tempo, deve ter sido muito difícil. Se a gente, às vezes, em coisas simples do nosso dia a dia, né, uma situação às vezes de um preconceito aqui ou de um desleixo acolá, a gente já se sente mal com isso, imagina você ter uma vida de perseguição por aquilo que você crê. Infelizmente é algo que a gente vê pelo nosso mundo até hoje. E por último, a desilusão por não terem visto a salvação final. Então esses judeus romanos que estavam recém-convertidos a Jesus Cristo manifestavam esses desafios. E a carta aos Hebreus, independente de quem tenha sido o autor, é maravilhosa em trabalhar a fé dessas pessoas, avivá-las, mantendo-as firmes. E dentro dessa epístola, além de apresentar esses desafios, a epístola também nos traz um sermão maravilhoso que exalta Jesus como único mediador e traz as seguintes determinações. Então, diante dessa realidade, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus é Deus e é o único mediador para todos esses problemas, e que essas determinações podem ajudar essas pessoas a manterem firmes na sua crença, na sua relação com Jesus, Deus. Primeiro, exceto Jesus, nada mais é absoluto. Só Jesus é absoluto. Todas as outras coisas a gente pode tentar consertar, todas as outras coisas a gente pode tentar um jeito para que elas melhorem. Mas Jesus é Jesus. É maravilhoso do jeito que é. É fantástico e divino da maneira como ele expressa a sua misericórdia por nós. Então, fora Jesus, nada mais é absoluto. Tudo pode ter ajustes e mudanças. 2. Não há mais barreiras entre Deus e os homens, que era algo que os judeus tinham. E qual era essa barreira? As regras e orientações dos sumos sacerdotes e dos templos. Então, para os judeus havia a obrigatoriedade de ter um intermediário na fé. A própria pessoa, o próprio judeu, ele não podia simplesmente por fé e amor se relacionar com Deus. E em Jesus Cristo isso é possível. Basta você agora, neste momento, fechar seus olhos, abrir seu coração, que Deus estará em sintonia com você exatamente agora, como está sempre. Para os judeus, isso não era assim. Por isso que a carta traz também essa determinação, que exceto Jesus nada é absoluto, que não há mais barreiras entre o homem e Deus. 3. As instituições são secundárias, por Jesus é a verdadeira igreja. Tudo para fazer com que esses judeus fossem aos poucos se livrando das práticas e das tradições que eles tinham antes. Vocês estão vendo que povo que estava enraizado nas suas tradições, né? Talvez eram muito mais focados em tradições e regras do que em amor. E é isso que a carta tenta mostrar. O verdadeiro culto a Deus se realiza na rotina da vida, e não necessariamente dando dinheiro para alguém, fazendo o sacrifício de um carneiro. Vocês percebem, então, a profundidade e a maravilha dessa carta. Em resumo, o que ela traz para nós? Ela traz os grandes desafios das pessoas que viviam uma realidade e em Jesus precisam ajustar essa conduta, pois em Jesus há amor, há simplicidade, há humildade. E esses fiéis estavam acostumados com pompa, com robustez, com intermediários da fé. E a carta aos Hebreus ajudou aquelas pessoas a fortalecerem sua fé e ajuda até hoje. Por quê? Porque até hoje nós passamos por isso. Pode não ser os mesmos temas e desafios, mas até hoje nós ainda vemos motivos de resistência na fé em Jesus. Então a carta aos Hebreus ajuda a quebrar essa resistência, abrir o coração das pessoas, evangelizando e mostrando que apenas Jesus é o Senhor de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Comentei que é um vídeo mais breve porque temos apenas uma carta. E por sinal, uma carta maravilhosa. O que vocês acharam? Então desejo que o nosso Senhor Jesus e que Maria Santíssima
continuem permeando sua vida e seu coração. Nos vemos depois. Tchau, tchau.